Em 1987, no interior de Minas Gerais, um grupo de jovens decidiu explorar um hospital desativado que ficava ao lado da antiga linha de trem da cidade. O prédio havia sido fechado nos anos 70, depois de inúmeros relatos de negligência médica, mortes mal explicadas e até desaparecimento de pacientes. Os moradores da região contavam que durante surtos de tuberculose, os doentes eram simplesmente trancados em alas isoladas, sem remédios nem cuidados, até morrerem. Muitos acreditavam que os corpos eram enterrados em covas rasas nos fundos do hospital para que o número oficial de óbitos não fosse registrado. Depois que a última equipe médica abandonou o local, ninguém mais quis se aproximar. Mas como sempre acontece, a curiosidade falou mais alto. Os jovens invadiram o hospital numa noite fria de julho. O lugar estava tomado por mato e ferrugem. As janelas quebradas permitiam que o vento atravessasse os corredores, criando um som que lembrava gemidos humanos. Logo na entrada, encontraram macas enferrujadas e documentos espalhados pelo chão. Fichas de pacientes com nomes riscados, carimbos de óbito e até receitas antigas. O ar era pesado e o cheiro de mofo parecia se misturar com algo mais forte, como sangue seco. Enquanto exploravam, começaram a ouvir passos. Acreditaram que fosse apenas eco, mas os sons se tornaram mais nítidos, como se alguém andasse atrás deles. Um dos rapazes, assustado, sugeriu ir embora, mas o grupo resolveu seguir até o antigo necrotério. Lá dentro, encontraram gavetas de ferro ainda trancadas. O silêncio foi quebrado por um barulho metálico. Uma das gavetas se abriu sozinha. Todos correram em desespero, mas, no corredor, viram claramente a figura de uma mulher de jaleco branco. Ela não tinha rosto, apenas uma sombra escura no lugar da cabeça. Eles juram que naquele instante a temperatura despencou e uma voz feminina sussurrou: "Aqui ninguém sai." Apavorados, fugiram pela entrada principal, mas ao olhar para trás, perceberam que várias janelas estavam iluminadas, como se o hospital ainda estivesse funcionando. Dentro das salas, silhuetas de pacientes podiam ser vistas deitadas em macas, algumas batendo com força nas grades, como se pedissem ajuda. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada para verificar o local, mas não encontrou nada além de ruínas. No entanto, um detalhe chamou atenção. Nas paredes do necrotério, havia marcas de unhas arranhando o reboco, como se alguém tivesse tentado sair dali. Até hoje, moradores que passam pela estrada afirmam ouvir gritos vindos do hospital abandonado. Motoristas de caminhão relatam ver uma mulher de branco pedindo carona, sempre na mesma curva, próxima ao prédio. Quem para ajudar, jura que ela simplesmente desaparece dentro do veículo. O hospital permanece de pé, tomado pelo mato, como uma cicatriz esquecida da cidade. Poucos têm coragem de se aproximar, mas aqueles que entram confirmam. As histórias não eram apenas lendas. Na pequena cidade de São Bento, interior do Brasil, existe um cemitério antigo, construído no século XIX. Poucos ousam passar perto dele à noite. Os moradores juram que algo estranho acontece lá, mas ninguém gosta de falar muito sobre o assunto. Em 1997, um vigia chamado Antônio foi contratado para tomar conta do local, já que ladrões estavam roubando objetos de túmulos. Antônio era um homem simples, sem medo de histórias de assombração. Achava tudo superstição. Na sua primeira semana de trabalho, passou as noites tranquilamente, com um lampião e um rádio de pilha para lhe fazer companhia. Mas na sexta-feira, pouco depois da meia-noite, algo mudou.
ele ouviu passos entre os túmulos. Pensando se tratar de ladrões, correu até a área mais antiga, onde as lápides estavam quebradas e cobertas de musgo. A cada passo, o som ficava mais nítido, mas, quando iluminava com o lampião, não via ninguém. O vento cessara. O silêncio era sufocante. De repente, o rádio em seu bolso ligou sozinho, emitindo um chiado forte. Antônio desligou, mas o aparelho tornou a acender. Então, ele ouviu uma voz fraca, vinda do rádio. "Lhe saia daqui." Arrepiado, deixou o rádio no chão e seguiu andando. Ao virar a esquina de um corredor estreito, notou algo impossível. Uma mulher de vestido branco, com o rosto coberto pelos cabelos, parada diante de um túmulo aberto. Antônio, trêmulo, pensou que fosse alguém vivo, talvez em luto. Aproximou-se e perguntou se estava bem. A mulher levantou lentamente o rosto. Seus olhos eram fundos, escuros, sem brilho humano. A boca se abriu num sorriso largo demais. Impossível. Antes que ele pudesse correr, ouviu gemidos ao seu redor. Olhando para trás, percebeu sombras surgindo entre os túmulos, como se corpos se levantassem das covas. Desesperado, Antônio largou o lampião e correu até o portão principal. Mas por mais que corresse, parecia nunca se aproximar da saída. O cemitério parecia se esticar, se transformar. O ar estava pesado e vozes sussurravam seu nome. Antônio, Antônio! Quando finalmente conseguiu alcançar o portão, desabou no chão, inconsciente. Na manhã seguinte, moradores o encontraram caído na entrada, pálido, com o rádio quebrado ao lado. Nunca mais quis voltar ao trabalho. Contava que naquela noite não enfrentou ladrões, mas sim os próprios mortos. Até hoje, pessoas que passam pela rua do cemitério relatam ouvir passos, lamentos e até o chiado de um rádio vindo lá de dentro, como se Antônio ainda estivesse em vigília, preso entre os vivos e os mortos. E há quem diga que, se você se atrever a entrar à meia-noite, pode encontrar a mulher de vestido branco diante de uma cova aberta, esperando pela próxima alma perdida. Na época em que eu tinha por volta de 17 anos, morava com meus pais em uma casa simples, mas antiga, no interior de Minas. A casa havia pertencido ao meu avô e depois que ele faleceu, acabou ficando para nós. Nunca me incomodei com isso, até que algumas situações começaram a acontecer e até hoje eu não consigo explicar. A primeira vez foi numa noite quente de verão. Eu estava deitado no meu quarto, tentando dormir, quando ouvi passos no corredor. Eram passos lentos, firmes, que vinham em direção ao meu quarto. Pensei que fosse minha mãe ou meu pai, mas quando olhei pela fresta da porta, não havia ninguém. O barulho simplesmente parou na frente do meu quarto e desapareceu. Na manhã seguinte, comentei com minha mãe. Ela apenas riu e disse que a casa fazia barulhos por ser antiga, que eu não deveria me preocupar. Tentei acreditar nisso, mas algo dentro de mim não estava convencido. Algumas semanas depois aconteceu de novo. Dessa vez, acordei de madrugada com a sensação de estar sendo observado. O quarto estava escuro, mas eu conseguia sentir uma presença perto da cama. Era como se alguém estivesse ali, parado, me encarando. Me encolhi debaixo do lençol, suando frio, e permaneci imóvel até o amanhecer. Quando criei coragem de olhar, o quarto estava vazio. O episódio mais assustador, no entanto, aconteceu alguns meses depois. Eu estava sozinho em casa, à tarde, estudando na sala.
O vento batia fraco do lado de fora e a casa estava em silêncio. De repente, ouvi o som de uma cadeira arrastando na cozinha. O barulho foi tão real e alto que eu pensei que alguém tivesse entrado. Corri até lá, mas a cadeira estava no mesmo lugar. O detalhe é que, quando me aproximei, senti um frio estranho tomar conta do ambiente, como se tivesse entrado em um cômodo com ar-condicionado, mas não havia nada que explicasse aquilo. Naquela noite, quando contei ao meu pai, ele ficou sério. Diferente da minha mãe, que sempre tentava minimizar as coisas, ele apenas disse: "Essa casa é velha, mas tem muita história. Seu avô passou os últimos dias aqui e dizem que quando a pessoa parte, às vezes não consegue ir embora completamente." Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. O ponto final aconteceu pouco tempo depois. Eu estava novamente tentando dormir quando ouvi nitidamente a voz de um homem chamar meu nome. Era baixa, rouca, mas inconfundível. Pulei da cama, tremendo, acendi a luz e não havia ninguém. Naquele momento, eu soube que não estava imaginando nada. Aquilo era real. Depois desse episódio, pedi insistentemente aos meus pais para nos mudarmos e alguns meses mais tarde conseguimos. Desde que deixamos aquela casa, nunca mais passei por nada parecido. Mas até hoje, quando lembro daqueles momentos, sinto um arrepio profundo, como se parte de mim ainda estivesse presa àquele lugar. Eu não sei se aquilo era o espírito do meu avô, ou de algo que já habitava aquela casa antes de nós. Só sei que, desde então, nunca mais consegui duvidar do paranormal.